Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez neste domingo, neste dia 3 de março de 2019, nos apresentamos a Ti, nos colocamos diante de Ti como vasos em Suas mãos, como oferta viva em Suas mãos, em Seu altar, neste momento em que o Brasil está comemorando o Carnaval, neste momento em que muitas almas, Senhor, mesmo desviadas da Sua presença, mesmo desviadas da Sua palavra, estão envoltas com estas festividades, optaram mais pelo mundo do que por Ti, Senhor. Mas nós oramos, nós intercedemos por elas, nós oramos e intercedemos pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela nação brasileira, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor dê uma nova chance, uma nova oportunidade a estas pessoas de voltarem para Ti. Nós vamos lembrando das Suas palavras escritas no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem ou como a fumaça. Torna-te para mim, porque eu te remi. E conforme está escrito em Jeremias, capítulo 15, dos versículos 19 a 21. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Por isso, Senhor, arrebata estas pessoas da mão do maligno, Pai. Livra estas pessoas da mão dos fortes, nosso Deus e Pai. Satanás está neste mundo com a função de roubar, matar e destruir, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas o Senhor nos disse: ó Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, dê oportunidade a estas pessoas de regressarem à sua casa, dê oportunidade àquelas pessoas que não te conhecem, de te conhecerem a verdade e serem libertas pela verdade, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Não permita que Satanás ceife estas vidas, estas almas, que não permita que estas pessoas, ainda cegas por Satanás, conforme nós já vimos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que se não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, nós rogamos a Ti, Senhor, para que na Sua infinita misericórdia, para que na Sua infinita bondade, para que no Seu infinito amor, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor amou foi o mundo, Pai, de tal maneira. Por isso que o Seu amor se manifeste neste Brasil, que está envolto nestas festividades de carnaval. Por isso que o Seu amor seja um amor de misericórdia, de perdão, de compaixão, de compadecimento para com aquelas pessoas que estão envoltas nestas festividades carnavalescas, para com todos que estão envoltos nos seus deleites e pecados, Pai, para que tenham a oportunidade de te conhecer, Senhor. Deus, nós clamamos pelo Seu amor, nós imploramos a Ti pelo Seu perdão, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pela Sua bênção e pela Sua proteção. Que a Sua luz dissipe todas as trevas deste país, nestas festividades carnavalescas e por todos os anos, Pai. Nós vos pedimos e vos agradecemos em nome de Jesus. E amado irmão, amada igreja, neste domingo, neste dia 3 de março de 2019, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, escrita na primeira epístola do apóstolo São Pedro, dos capítulos 3, dos versículos 18 ao 22, e no capítulo 4, versículo 6, onde diz que Jesus Cristo foi e pregou aos mortos. Nós vamos ver esta passagem de Hebreus, de 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 ao 22, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca,
na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo sido sujeitado os anjos, as autoridades e as potências, portanto, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados naquela cruz do Calvário, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito, para nos dar a oportunidade de sermos vivificados pelo Espírito Santo, nos quais também foi e pregou os espíritos em prisão, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele desceu ao inferno e ao terceiro dia o Espírito Santo de Deus o ressuscita, o reveste de vida, o ressuscita dentro do inferno. E ele toma as chaves da morte, do inferno, do diabo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tem as chaves da morte e do inferno, e prega para aquelas almas que estavam no inferno, que estavam mortas no inferno, que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, que não tiveram a oportunidade de salvação, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade, ou seja, a paciência, a generosidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A arca foi preparada num espaço de 100 anos. Enquanto isso, a humanidade foi sendo exortada, a a abandonar o pecado, mas zombavam de Noé, porque até então não chovia sobre a terra, só caía um orvalho sobre a terra. A terra era molhada com um orvalho, e as pessoas achavam que Noé estava louco. No qual também os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, Noé e toda a sua família, que também como uma verdadeira figura, como sentido figurado, em sentido figurado, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo se sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Agora nós vamos ver que Jesus Cristo foi verdadeiramente e pregou aos mortos. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, primeira epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo a carne, segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Portanto, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Ou seja, não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isto também colherá. E estas pessoas foram julgadas segundo os homens na carne, ou seja, elas responderam, elas pagaram com a morte pelos seus erros, pelos seus pecados, pela sua desobediência, pela sua transgressão, pela sua incredulidade, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade, ou seja, na palavra de Deus, fossem julgados segundo os homens na carne. Elas foram julgadas segundo os homens na carne e colheram os frutos das suas semeaduras na carne. Morreram, foram vítimas do dilúvio, morreram através do dilúvio, foram afogadas. Mas vivessem segundo Deus em espírito. Elas tiveram a oportunidade da salvação. Jesus Cristo foi ao inferno, pregou para elas, para que elas tivessem a oportunidade da salvação, para que elas fossem libertas do inferno. Ele toma as chaves da morte do inferno, das mãos de Satanás, e estas almas tiveram a oportunidade de salvação. Elas foram salvas, elas responderam pelos seus atos, pela sua desobediência, pelos seus pecados, pelas suas incredulidades,
com a morte, com o afogamento no dilúvio, mas elas foram salvas. Portanto, que fica esta palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja neste domingo. Neste dia 3 de março de 2019, Senhor, nós queremos abraçar, parabenizar e cumprimentar todos os aniversariantes deste dia e de todo o decorrer desta semana que completa e comemoro mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E um bom dia para todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Uma semana abençoada em nome de Jesus.